Glória a Deus. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para mim é uma alegria poder estar com os amados irmãos mais uma vez, revendo o pastor Eudes, que está cada dia mais cheio de virtude, de saúde. Que Deus o abençoe sempre. Amém? Louvando a Deus por mais um ano do aniversário das auxiliadoras. Que Deus possa abençoar cada mulher que faz parte deste trabalho, que tem a sua importância no serviço da casa do Senhor, né? A liderança, que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida de Liliane, essa bênção de Deus. Vida de Murilo, que está sempre ali em contato. Ele liga 10 vezes, mas consegue uma, né, Murilo? Deus é bom. É um prazer estar aqui, revendo os amados irmãos. Amém? O meu esposo não está aqui nessa noite, ele está lá na igreja, está vendo o culto missionário hoje, mas ele manda um abraço para os irmãos. E quando eu recebi o tema da festividade, eu observava a profundidade deste tema. Intimidade, um compromisso pessoal. E eu me perguntava a mim mesmo, no entendimento de achar o propósito de Deus para o que vamos compartilhar nessa noite. Você já imaginou no seu convívio de amigos ou no convívio social, ou até mesmo no convívio familiar, e hoje mais especificamente se tratando da nossa vida espiritual, quando não há intimidade, o que é que acontece? Eu me lembro que eu estava numa formatura, em uma situação de formação de cadetes da Polícia Militar, acompanhando ali o meu esposo, e cada pessoa tinha a sua mesa, mas de repente foi preciso trazer algumas pessoas para sentar nas mesas, porque a disponibilidade de cadeiras não existia para tantas mesas e pessoas. E foi nos perguntado se uma família podia sentar conosco, e nós respondemos obviamente que sim. Mas a conversa durante toda a formatura, ela se resumiu a: boa noite, qual é o nome de vocês? Qual é a idade das crianças? Vocês são daqui de João Pessoa? Ah, que bom. Não havia mais assunto a ser colocado. E quando eu meditava nessa palavra, eu me lembrava de que onde não há intimidade, não há conversa, não há participação, não há uma abertura, não há uma liberdade. E aí, entendendo sobre isso, eu compreendo porque Jesus, no livro de João, capítulo de número 15, e o versículo de número 15 também, Jesus deixava uma palavra para os seus discípulos, falando exatamente sobre a árvore, sobre como ela deveria ser, e que a árvore seria limpada para que desse mais frutos. Mas neste versículo especificamente, Jesus disse: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não há intimidade naquilo que faz o Senhor de um servo, porque ele não precisa dar explicações, e ele também não precisa da aceitação do seu servo para fazer alguma coisa. Mas ele diz: agora eu vos chamarei amigos, porque eu darei conhecimento da obra que realiza o meu Pai. E é sobre esta questão de sermos amigos de Cristo que eu gostaria
falo igreja congregacional, mas eu falo igreja nós entendemos de serviço, nós entendemos de prestar aquilo que muitas vezes nos é pedido. Estamos no templo, estamos nos ofertórios, estamos naquilo que muitas vezes nos é preciso estar, mas existe um algo a mais que não é construído com serviço. É importante que haja serviço, é sim, mas esse serviço, ele não deve estar baseado em uma situação de que eu tenho que fazer porque alguém me pede ou porque eu sei da minha obrigação. Esse serviço, ele precisa estar baseado em um elo de amizade, sabendo que muitas vezes eu não estou fazendo por uma recompensa ou por um reconhecimento, porque se você tem um amigo muito próximo a você, você não paga pelos favores dele, você não paga pela amizade dele, o seu amigo não vai na sua casa porque existe um contrato ou uma obrigação. Nós vamos na casa do amigo, viajamos com o amigo, queremos compartilhar com o amigo, por quê? Porque aquela amizade gera para nós um sentimento de bem-estar. Quantos têm um amigo assim? Graças a Deus. Quando estamos conversando com um amigo, as horas se perdem. Quando estamos fazendo alguma coisa com um amigo, esquecemos do tempo. E Deus, nessa noite, Ele quer reatar a nossa amizade com Ele. Do tempo que nós conversamos, ao tempo que nós dizemos, eis-me aqui, porque o meu coração é seu, porque se existe uma coisa que eu quero fazer, é lhe agradar. E aí existe nessa noite um compromisso muito grande, porque essa é uma decisão pessoal. Eu não posso exigir de você, como você também não pode exigir de mim, porque se você observar uma amizade, ela não nasce da noite para o dia, ela é construída. E se nós queremos ser chamados de amigos de Cristo, nós precisamos construir a nossa vida dia após dia com Ele, andando para Ele, entendendo que todas as coisas vêm dEle e são para Ele. O livro de Mateus capítulo 7 traz uma passagem, um versículo muito terrível. E todas as vezes que eu leio o fim do Sermão da Montanha, o meu coração estremece. Porque a palavra do Senhor diz que naquele dia, muitos dirão, nós clamamos, Senhor, Senhor. Nós estivemos no ambiente do conhecimento e ali estávamos clamando. E ainda mais, no teu nome, nós profetizamos. No teu nome, nós expulsamos demônios. Em teu nome, nós realizamos muita coisa. E não sou eu que digo, mas é a palavra que diz que muitos ouvirão naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Essa passagem não é para o ímpio, essa passagem não é para aquele que não conhece ao Senhor, essa passagem é para aquele que adotou uma postura de servir a Deus e de até ser canal de bênção para algum, mas não existe relacionamento
Jesus estava dizendo: tem que ter um tempo, Marta, para fazer as coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. E sabe qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Adquirir de Jesus o que ele tinha para lhe dar de melhor, as suas palavras. Maria sentou aos pés de Jesus e Jesus disse: Marta, Marta, tu andas tão inquieta, mas ainda te falta uma coisa. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Quando nós construímos um relacionamento com Jesus Cristo, a base de conhecimento da sua palavra, quando nos detemos aos seus pés e aprendemos com ele, ninguém rouba o que nós recebemos de Cristo. Você vê crente que passa por tribulação, mas nada afeta a sua fé. Por quê? A boa parte que ela recebeu ou ele recebeu de Cristo não muda o sentimento que está dentro dele, porque ele sabe que passando mesmo pelo vale árido, Deus transforma o vale árido em manancial. Mas experimente conversar com quem não se senta aos pés do mestre. Eu acho que não dá não para mim, mas não. Tem alguma coisa errada, eu já cantei 3 hinos, nada aconteceu. E essa é a igreja dos últimos dias. Uma igreja imediatista. Uma igreja, e eu torno a dizer que não tem nada a ver com a denominação, mas eu falo igreja, eu, Clarice, igreja, você. Entramos nos atos para receber. Você já imaginou você ter um amigo que entra na sua casa e diz: o que é que você vai me dar hoje? Vai me dar da sua feira, vai me dar da sua roupa, vai me dar da sua comida, você vai me dar do seu carro? Você vai me dar a sua joia preciosa, o que é que você vai me dar? Aí você decide dar alguma coisa para ele, no outro dia ele está lá: e hoje eu vim buscar outra coisa, o que é que você tem para me dar? Quem que quer conviver com esse interesseiro? Nós queremos o amigo por quê? Porque nos ouve, nos aceita, nos corrige. Muitas vezes queremos tomar uma decisão, ele diz: não dá certo, vai acontecer isso e isso. A igreja de Cristo precisa voltar urgentemente a um relacionamento onde nós nos apresentamos para dar a Deus e não somente para receber dele, porque o que ele poderia nos dar de melhor ele já deu na cruz do Calvário, e todas as demais coisas serão acrescentadas se o reino de Deus for buscado em primeiro lugar. Eu poderia facilmente nessa noite perguntar a você, querido irmão, quantos vieram aqui para receber de Deus? E muitos de nós, a começar de mim talvez, eu iria levantar minha mão porque eu preciso de uma resposta, porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso de um livramento, mas eu teria a ousadia de perguntar a mim e a você: quantos de nós viemos nessa noite para dar algo a Deus? Sabe por que o empregado na maioria das vezes dá o seu melhor ao seu senhor? Porque é do seu salário que alguém vai descontar se algo sair errado. Existe uma visão tributária. Quando somos considerados os melhores vendedores, os melhores funcionários do mês, isso implica dizer em destaque e em remuneração tributária. Mas quando nós dizemos estamos nos tornando melhores amigos de alguém, não tem pago financeiro, mas existe aliança, compromisso, entrega, e é isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Você não serve a Ele pelo que Ele pode lhe dar, mas você serve a Ele pelo que Ele é na sua vida. E certo dia Jesus falava, ensinava uma grande multidão, que eu não ousaria jamais dizer que ele falava uma palavra como a minha, porque quem sou eu diante dele? Um nada, que estava fadada aí para o inferno, condenada, e somente pela infinita graça dele ele olhou e disse: eu vou dar um banho nessa aqui do meu sangue, e por misericórdia eu vou colocá-la na minha casa. Me escolheu desde antes da fundação do mundo.
você também para estar aqui nessa noite glorificando o nome dele. Mas ele falava uma palavra que não começou a agradar muita gente. Porque se você quiser agradar alguém, começa a dizer a essa pessoa o que Deus vai fazer por ela. E essa pessoa vai lhe amar. E ela vai querer mais. Mas você quer desagradar alguém? Comece a dizer a essa pessoa o que ela terá que fazer por Deus. Jesus começou a dar um discurso duro. E ele dizia: quem quiser virar após mim vai ter que se renunciar. Não haverá no reino dos céus espaço para aqueles que são egocêntricos, humanistas, amantes de si. No meu reino eu procuro os humildes, os mansos, os pobres de espírito. Para ser amigo de meu Pai precisa ser pacificador, amante da verdade. A multidão começa a ir embora. Porque enquanto Jesus multiplicava os pães e alimentava 5.000 pessoas, ninguém quis ir embora. E quando a gente está passando pelo milagre da multiplicação de algo na nossa vida, a gente quer ser grato, a gente quer ficar perto, mas quando Deus começa a falar conosco, mais perto de mim, há um louvor que diz, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando algumas coisas começam a sobrevir na nossa vida, que na maioria das vezes não fruto de pecado, mas fruto de um tratamento de Deus conosco, quando Ele começa a nos levar a depender dEle, quando Ele nos leva a mostrar que nós não podemos fazer nada sem Ele, a multidão começa a querer sair. Aí Jesus olha para os seus discípulos e vão falar também para Ele: vocês também não vão? Não vão dar as costas também? E Pedro, ele fala a palavra que arde no coração daquele que ama o Senhor: para onde nós iremos? E ele não diz: se só tu multiplica pão, se só tu ressuscita mortos, para onde nós iremos se só tu dá vista ao cego? Para onde nós iremos se só o Senhor curou o leproso? Ele disse: não. Para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Ah, querido, aonde nós iríamos essa noite? Se só Ele pode nos confrontar com a nossa vida de apatia e frieza espiritual e dizer para nós com muito amor, como disse a cantora há pouco, só Ele nos convence do erro, da justiça, do engano, através do Seu Santo Espírito. Para onde nós iremos se só Ele muda? E Ele não muda de fora para dentro, Ele começa mudando de dentro para fora. Você sabe como é a magia dele na nossa vida? É você tomando uma decisão e dizendo: ninguém muda, Deus, eu vou fazer assim. Eu estou cheia, estou saturada. Eu já aguentei demais, Deus. Agora eu vou agir. Porque a tua palavra diz isso, e eu vou. E Ele fica do nosso lado dizendo assim: tá bom. E na nossa ira, no nosso ímpeto, Ele silencia. Pouco tempo depois você entra em oração, ou você entra em louvor, ou você entra em adoração, e Ele diz assim: filho, vamos conversar sobre aquela coisa. Você vai para onde? Você vai tomar qual decisão? Se a minha palavra diz para você perdoar, se a minha palavra diz para você orar por quem está lhe amaldiçoando, se a minha palavra diz que você não pode pagar o mal com o mal, você vai fazer o que mesmo? Ele desmonta a gente de um jeito que a gente quer procurar um lugar para se esconder.
E a gente fica com vontade de dizer: quem disse ao Senhor que eu ia fazer alguma coisa? Eu vou fazer nada não, eu estava brincando. Deus, eu não vou mais, como eu testemunhava ontem lá em Macaparana, na igreja congregacional, e eu dava esse testemunho, e se aplica nessa noite também. Uma amada irmã de oração, auxiliadora das causas do Senhor, aquela que visitava, aquela que aconselhava, ela disse a Deus: Senhor, não dá mais para mim. Eu cansei. Esse trabalho aí é muito árduo. E ela disse assim para Deus: eu vou tirar férias. Eu não vou mais na casa de ninguém. Eu não vou mais procurar ninguém. Deus, tá, filha? Aí ela vai resolver suas coisas depois de dias, para num ponto de ônibus para pegar uma condução, e ela vê uma mulher chorando, e aquela mulher em prantos, não falava nada, não levantava a cabeça, e o coração daquela irmã começou a ferver. Vai lá, pergunta o que é que ela tem, oferece a minha palavra, vê o que é que ela está acontecendo, e a irmã diz: não, Deus, eu estou de férias. Mas o choro daquela mulher tocava a alma daquela irmã, e ela olhou para Deus e disse: só por hoje, Deus, só essa. E Deus olhando para ela dizendo: tá bem, filha, vai. Com licença, senhora. A senhora está bem? Não, não estou bem não. Já faz algumas horas que eu estou aqui, e eu vim para essa avenida porque eu estou planejando me jogar embaixo de um veículo desse. Eu quero tirar a minha vida porque eu não suporto mais. Eu não tenho paz, eu não durmo, eu não como. E aquela irmã disse: você não vai tirar a sua vida, porque Jesus me enviou aqui para dizer o quanto Ele te ama. E toda essa ausência de paz não é da tua saúde, não é da tua vida, mas o tamanho do teu vazio é o tamanho de Jesus Cristo. Aqui mesmo eu posso orar por você? Aquela irmã colocou a mão: Senhor, toma essa filha nas tuas mãos, tem misericórdia dela, visita com teu amor. Quando terminou de orar, a mulher enxugou os olhos, as lágrimas, e disse: eu já estou melhor, mas a senhora pode ir lá na minha casa, porque minha mãe está do mesmo jeito. A irmã disse: tá bom, Deus, minhas férias estão acabando, eu vou voltar para fazer aquilo que tu me chamaste. Não sei se você está igual àquela irmã pedindo umas férias para Deus, mas eu vim aqui nessa noite para dizer: o teu coração vai queimar mais e mais. O teu coração vai arder mais e mais. O teu coração vai ouvir mais atentamente a voz do teu amigo, porque ele te chamou para fazer conhecer as coisas que vêm dele, e somente num relacionamento ajustado com ele é que nós poderemos nos tornar sensíveis à necessidade deste mundo. Lucas capítulo 2, o versículo 36 até o 38. Fala de uma mulher chamada Ana. E não é a Ana de Eucana, mas a Ana profetiza. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher era uma mulher viúva, que fora casada com seu esposo durante 7 anos, e ficou viúva muito cedo, porque a judia casava muito cedo, entre 12 e 14 anos. E pelo seu relato, ela deveria ter ficado viúva entre 19 e 21 anos. E a Bíblia diz que ela já tinha 84 anos. E depois você pode conferir na palavra do Senhor. Todos os dias, a Ana estava no templo, servindo a Deus e o adorando com oração, com jejum, aguardando a redenção do Messias. Eu fico perguntando a mim mesma: a Ana teve todas as oportunidades de continuar sua vida, de fazer outra família e de ir trabalhar para se manter, até porque como viúva teria um grande estigma sobre ela, mas ela decidiu investir num relacionamento com Deus.
acontecer ali. Era viúva, era idosa, passava pelas adversidades da vida, passava pela rejeição da sua época, mas ela decidiu dedicar a sua vida ao Senhor. Ela decidiu dar o seu melhor ao Senhor. E sabe o que é que acontece? Num dia depois de anos de espera, Ana consegue ver José e Maria trazendo o Messias, e ela consegue ver Simeão, sacerdote, erguendo o menino para os céus e dizendo: agora eu posso descansar, porque os meus olhos, eles viram a redenção, o Messias. Aí sabe o que aconteceu com Ana? Ela não voltou para casa dizendo: hoje eu vi a promessa acontecer, vou descansar. Hoje eu vi Isaías confirmando a sua profecia: um menino nasceu e um filho se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ela não disse para mim: tá bom. A parte B do versículo 38 diz que agora ela anunciava o que ela tinha visto, o que ela tinha presenciado. Ela agora tratava de anunciar o que ela tinha visto. Somos essa Ana nessa noite. Somos essa igreja. Você tinha liberdade de estar em qualquer lugar hoje, no shopping, na praça, no cinema, mas o seu coração foi atraído para estar aqui na presença do Senhor. Você não serve porque está amarrado, você serve porque é escravo de orelhas furadas. Proponha isso no seu coração. Eu irei, eu entrarei, eu estarei na sua presença, porque o que me atraiu foi genuíno, verdadeiro, o seu amor, a sua graça, a sua redenção. Eu esperarei o cumprimento da sua palavra, descrito em João capítulo 14. Crede em Deus e crede também em mim. Não fique com o seu coração turbado, porque eu vou, mas eu vou preparar moradas, e quando eu voltar, eu virei e levarei aqueles que são meus outra vez. Essa promessa que nós estamos aguardando. E enquanto ela não chega, nós vamos anunciando: ele virá, ele virá, o meu amigo virá. E quando ele vier, ele vai me reconhecer, porque eu sou íntimo dele. Aleluia. Você já viu como é que o seu amigo particular lhe chama? Tem sempre um detalhe que lhe identifica que é o seu amigo. Eu tenho amigos que eu os reconheço pelo assobio, pela forma de falar no telefone. Nós sabemos quem eles são. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o nosso Deus dizendo: eu sei os que são meus, porque os meus olhos procuram os fiéis dessa terra. Ele virá e levará aqueles que estão com ele nesse propósito pessoal, diário, de renúncia, de entrega a ele. E eu vim aqui nessa noite para dizer a você, do mesmo jeito que o Espírito Santo diz a mim: vale a pena a sua renúncia, a sua entrega, o seu choro, a sua lágrima. Salmo 126, versículo 6 diz: aqueles que vão levando a preciosa semente, aqueles que vão levando a preciosa semente, andando e chorando, não é com facilidade, é com dificuldade, eles voltarão sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, a recompensa para a fidelidade da igreja do Senhor. Você não está servindo a um Deus qualquer, não está fazendo uma aliança com um Deus qualquer, mas você entregou a sua vida àquele que fez valer a pena. Entregando os seus dias. Uma pessoa chegou para mim e disse: você tem tanto potencial, não quer fazer um concurso não? Você precisa trabalhar, filha.
Você já fez um concurso? Já fez um concurso? Vai assumir quando? Eu disse, só que nesse concurso foi o inverso. Eu nem me inscrevi, nem queria estar lá. Mas aí ele disse, não foi você que escolheu, mas eu escolhi, venha. Seu potencial está se perdendo. Eu digo, não. Porque eu tenho ido a vários lugares levando a palavra, seja fiel, vale a pena. Estamos na melhor aliança, estamos debaixo do melhor cuidado de um Deus que não nos abandona. Poderia realmente estar, mas aprove a ele fazer diferente. O que adiantaria a mim estar hoje, querido, fazendo aquilo que ele não me chamou para fazer? Deixa eu gastar a minha vida, o meu tempo, entregar a ele a minha saúde, meus dias. Eu não sei quanto tempo eu estou aqui, mas eu quero encerrar a minha vida como encerrou Paulo. Eu cumpri o meu chamado, combati a carreira, guardei a minha fé, terminei o chamado, mas guardei a minha fé. As ofertas vão surgir para você, mas cabe a você decidir. Ana entregou os seus anos, entregou a sua vida, e não entregou de uma forma apática. Ela não estava no templo por estar, ela estava jejuando, ela estava orando, ela estava reatando a sua aliança com o Senhor. Todos os dias ela estava dizendo, estou esperando a promessa, eu estou esperando ver aquilo que Deus vai fazer. Como está a tua vida nessa noite? Como estão sendo os teus dias com Deus? São iguais? Todos eles cinza? Talvez você possa me dizer, irmã, a senhora não sabe o que eu estou passando. Querido, eu quero te dizer que se você descobrir que a nossa felicidade não está pautada nas coisas dessa terra, mas que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos, não será crise, enfermidade e problema que irá nos tirar de perto nem da graça do amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve a carta de Filipenses, e mais especificamente capítulo 4, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe onde ele estava? Preso. E ele diz, eu posso todas as coisas. E nós queremos dizer também, posso todas as coisas. Eita, maravilha. Mas leia o versículo 12. Paulo disse, aprendi a estar contente na adversidade, na alegria. Aprendi quando tudo é em fartura, mas quando é faltura também eu aprendi. Aí eu posso dizer que posso todas as coisas. Você está esperando em quem? No homem? Está esperando que mude o governo, que assuma outras pessoas para mudar a sua vida? Não, não, não. Nossa firme esperança é Ele, o amigo fiel de todas as horas, que está com você quando você tem, quando você não tem, quando você acerta, quando você erra, quando você está forte, quando você está fraco. Ele está do seu lado. É independente das circunstâncias. Deixa eu dizer para você, em junho deste ano, eu já vinha num processo de alopécia. E eu perdi toda a parte de cima do meu cabelo. Eu trabalhei no concílio da nossa igreja, concílio feminino, 4 dias. E ao final do 4º dia, na segunda-feira, eu peguei uma bactéria no couro cabeludo que encheu a minha cabeça de feridas. Mas o processo de alopécia não se iniciou em junho. Esse processo se iniciou em maio do ano passado. O meu cabelo, ele caía em forma de bolas. Aonde nascia aquela bola, eu sentia um queimor e aquele tufo de cabelo caía. Eu procurei a minha médica, dermatologista,
E ela disse: você está no processo de alopécia. E eu vou lhe dizer, Clarice, que infelizmente onde caiu, não nasce mais. Só quem passou por perda de cabelo sabe o que eu estou falando aqui. Mexe com a sua identidade. Devido ao lúpus eu já perdi muita coisa, mas quando eu vi o cabelo caindo, a médica disse: você tem que lavar o cabelo todo dia, para evitar a irritação, a oleosidade. Mas ao mesmo tempo ela dizia: só lava, não passa o creme, porque à medida que você passar o creme, sabe o que é você entrar no banheiro e lavar o seu cabelo, dividir o cabelo e você terminar com a mão cheia de cabelo? Decidi procurar outra médica. E ela me passou um tratamento, caríssimo tratamento. E meu cabelo só caía. Eu passei a orar a Deus e a dizer: Pai, eu preciso saber o que tu queres de mim. Logo veio uma irmã, bateu no meu ombro e disse: Deus está tirando a sua vaidade. Tem sempre um amigo de Jó para chegar na hora da tristeza e terminar de matar. Não é só na tua vida não, irmão, é na nossa também. Eu disse: se é ele que está tirando a vaidade, tudo que eu tenho é dele, ele pode ficar à vontade. Eu não tenho muito problema com cabelo grande, porque eu tive cabelo grande a vida toda, então eu amo cabelo curto. Um outro dia na igreja sentada, e aí começou o problema, porque eu sempre usei o cabelo no meio, mas o cabelo no meio não podia ser usado, porque como aqui estava tudo branco, eu precisava esconder de alguma forma, então passei a usar o cabelo para cá, mas aí caiu todo desse lado e eu tive que usar o cabelo para lá. Mas no último estágio não tinha mais para onde virar o cabelo, porque não tinha mais nem para lá, nem para o meio, nem para cá. E o que é que eu tive que fazer? Eu tive que pregar em muitas igrejas assim. Eu tive que cantar muitas vezes assim. Porque a minha amizade com ele não estava dependendo se eu ia ter cabelo ou não. E eu não sei se ele olhou para mim e disse: agora eu vou saber se tu me ama de verdade. Lembra do que ele perguntou para Pedro? Tu me ama? Tu me ama, Pedro? Cuida do que é meu. A irmã chegou para mim e disse: a senhora está ficando careca. A senhora já viu? Eu disse: não, o espelho lá de casa está quebrado. Ponha um lenço, Clarice. Não saia de casa sem um boné. Não ande sem colocar um pano sobre a sua cabeça. Não se exponha a nenhuma radiação. Não faça isso. Não faça aquilo. Aí eu disse: a Deus, vou começar a tirar foto. Meu esposo dizia: filha, você está se martirizando, faça isso. Eu disse: não, eu preciso testemunhar do que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho que ter foto para mostrar ao povo de Deus, para mostrar que Deus ainda é. Fui tirando foto e guardando, tirando foto e guardando. E eu fui dizendo para mim mesmo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Talvez você entrou aqui e o diabo dizendo: olha aí, fulano nem serve a Deus, não tem nada. Olha aí, fulano nem serve a Deus e está prosperando. Sua fé não está à venda. Diga isso para o diabo. Minha fé não está à venda. Eu sei quem Ele é e o preço que Ele pagou por mim. Porque se eu morresse naquele dia sem cabelo, carequinha, eu ia ver Ele face a face como Ele é. E tem muita gente que nunca perdeu nenhum fio e não vai ver nunca. E em junho, com esta bactéria,
nasceram mais de 15 feridas no meu couro cabeludo. Não eram feridas fechadas, eram feridas abertas, onde eu precisei dormir com um lençol a mais, só para segurar a secreção que saía da minha cabeça. Essa mesma inflamação pegou os meus ouvidos e eu passei a não escutar direito pelo ouvido esquerdo, uma dor insuportável. Mas eu passei a declarar: se tu queres, tu podes fazer, Deus. E para minha surpresa, no início de setembro, eu comecei a pentear o cabelo, e aí eu comecei a ver uns cabelos que não queria baixar de jeito nenhum. E hoje, para vir para cá, eu tive que meter um monte de creme de negócio para eles ficarem tudo ajeitando. Porque onde a médica disse que não nascia, começou a nascer. Não era mais a medicação, porque eu não estava mais tomando, já tinha encerrado. E eu volto para ela, refaço os exames, ela olha e diz: tem cabelo nascendo em toda a sua cabeça. Eu não trouxe as fotos hoje aqui, mas se Liliane quiser eu posso mandar por e-mail, você pode acompanhar. E eu estou aqui hoje, não precisei nem da peruca, nem do lenço, nem de nada. Deus fez nascer. Mas ao final dessa experiência, eu saía dizendo a Ele: Pai, obrigada, porque Tu se importa com os mínimos detalhes. Eu não estou aqui nessa noite testificando, querido, porque Deus fez um milagre humano. Eu talvez esteja aqui testificando muito mais pela graça que Ele me deu de passar por tudo isso sorrindo e cantando e dizendo que Ele é, porque a minha fé não foi abalada por isso. Talvez eu estou aqui nessa noite mais alegre, não é porque eu não tenho dificuldade, tenho e muitas, mas é porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa limitação. Onde nós não vimos saída, ele chega para mostrar que tem. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que está dizendo a você: reate a amizade outra vez, o compromisso comigo, o amor pela minha palavra, o amor pela minha casa. Volte a me convidar para dirigir os seus passos. Comece a adorar com o fervor que você adorava antes. Não importa se como anda, você já está esperando há um bom tempo. Certamente Ele virá e não tardará. Deixa eu encerrar as minhas palavras nessa noite dizendo: ainda que você tenha que servir o exemplo de Mardoqueu, onde Amã todos os dias passava pela porta, pela cidade, todos se curvavam. Sabe quando é que começou o pesadelo de Amã? Quando ele descobriu que tinha um judeu que só se curvava diante daquele que era, que é e que há de vir. Deixe que preparem forca, deixe que ameace você e a sua casa. O Deus que te mantém de pé é o Deus que te guarda. Você não precisa perder o seu sono nem perder a sua paz, porque Deus está vendo Amã se levantando, mas para o mesmo Amã que se levanta, Deus sabe como abater. E o nosso não é contender com Amã, o nosso é adorar o Deus eterno. Não perca a tua paz nessa noite por nada. Não perca a tua esperança por nada. Ainda que eu sei que o caminho é de dificuldade, mas saiba que neste relacionamento que nós temos com Ele, se for preciso passar pelo fogo, Ele passa conosco. Pelas águas, Ele passa conosco. Quando estamos celebrando as conquistas, Ele está lá conosco. Esse é o amigo que nós aceitamos na nossa vida. O amigo de todas as horas. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, sentado mesmo aí onde você está. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E nós vamos pedir que essa graça, eterna graça, não se afaste das nossas vidas. Oh Senhor, eu sinto a Tua graça neste lugar, nessa noite, Pai. Que escolha tão terrível e tão tremenda.
Tu que nos conheceste ainda no ventre da nossa mãe, que criaste os detalhes que compõem a nossa vida, Tu que nos escolheste para sermos Teus, eis-nos aqui nessa noite, para declarar que a amizade que temos com o Senhor, esta amizade que nos torna filhos, esta amizade que nos leva a sermos co-herdeiros com o Senhor, da graça redentora, nós queremos nessa noite agradecer por ela. E se o Senhor ver nessa noite que o nosso coração estava vagueando e se distanciando, atrai o nosso coração outra vez nessa noite. Venha aquietar as nossas almas no desejo de estarmos muitas vezes no ativismo, mas gera no nosso coração nessa noite o desejo de outra vez assentarmos aos Teus pés e dizer: fala, Jesus, ensina-nos, corrige-nos, leva-nos ao pleno entendimento da Tua vontade. Oh Senhor, vai preparando os ouvidos aqui nessa noite, aquietando os corações, para que possamos nos deleitar cada dia mais da Tua presença. Eu sei que como mulheres os nossos afazeres do dia a dia são tão corridos, tão terríveis, mas sempre haverá espaço para aquele que nós amamos. O nosso coração é Teu, Senhor. O nosso coração está confiante somente em Ti. Obrigada por esse Evangelho que nos dá vida, esse Evangelho que nos salva, nos liberta, esse Evangelho que nos leva a termos a herança preciosa da vida eterna. Obrigada porque essa amizade, ó Pai querido, ela é para a eternidade. Nós Te louvamos nessa noite. Senhor, fortalece as nossas vidas. Olha a Tua igreja, Pai, aqui nesse lugar reunido. Fortalece cada um que chegou aqui nessa noite. Senhor, eu não sei a dificuldade que o Teu povo tem enfrentado, eu sei as minhas, mas eu sei que em todas as dificuldades e solicitudes da nossa vida, Tu estarás presente. Por isso eu Te peço nessa noite, acalma os nossos corações, aumenta a nossa fé, para que possamos a cada dia estar contigo, andando contigo e aguardando o Teu retorno. Firma esta igreja local a cada dia mais e mais, que haja genuíno amor e fervor, que não sejam as dificuldades do dia a dia, ó Deus, que não sejam muitas vezes o cercado, nosso adversário, mas seja o amor pelo amigo Jesus sendo incendiado a cada dia em nossos corações. Que não haja férias em nós para um relacionamento contigo, não haja férias para o Teu reino, para a Tua seara, mas haja sim o desejo de trabalhar enquanto é dia para o Senhor. Ouve a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.